estão aqui conosco nessa jornada. Essa aqui é mais uma aula aberta do I2A2, e nosso objetivo hoje aqui é discutir um pouco sobre ferramentas no-code, né? O que é isso? O mercado começou a falar bastante sobre essa história de no-code. Vamos tentar descobrir o que é e o que está envolvido nessa história. Bom, eu sou Celso Azevedo, sou co-founder e instrutor do I2A2, mas também sou co-founder e CTO da DataH, que é a empresa mãe dessa estrutura toda. E para tentar explicar um pouco para vocês da trajetória do I2A2, eu não consigo fazer isso sem explicar a trajetória da DataH. Então, uma coisa ela está fortemente ou necessariamente ligada à outra, né? Vamos então fazer uma rápida introdução do que é a DataH e como é que funciona tudo isso, para que vocês possam entender, né, as pessoas que não têm um contato mais próximo do I2A2 da DataH, do que se trata tudo isso. A DataH, per si, ela é uma empresa, né, uma startup, e talvez hoje não poderia nem mais ser chamada de startup. A DataH é uma empresa voltada para a criação de outras empresas com forte cunho tecnológico, especialmente em inteligência artificial. Então, está no nosso DNA, corre nas nossas veias, né? O sangue da inovação tecnológica e, principalmente, utilizando inteligência artificial. Nosso objetivo, então, enquanto empresa e Venture Builder, é conseguir transformar a ciência em negócios, mas assim, buscando resolver problemas que de fato afetam as empresas e o mercado como um todo. É conseguir tirar de dentro da academia o que ela tem de melhor e trazer para o mercado, transformando isso em soluções. Hoje a DataH, ela se encontra, né, baseada no Canadá, na província de Ontário, mas a gente também tem presença em Braga e Leiria, em Portugal, e no Brasil a gente está espalhado. São Paulo, Goiânia, Ribeirão Preto, tem pessoal lá do Amazonas, pessoal do Sul, enfim. Essa, inclusive, foi uma característica da pandemia, né? As barreiras geográficas se desfizeram. Então, hoje a DataH tem gente espalhada não só no Brasil, mas pelo mundo todo. E nós também estamos presentes dentro de fortes parceiros comerciais, né, e parceiros tecnológicos que nos ajudam a desenvolver e alavancar essas tecnologias. Então, a DataH ela tem uma presença muito forte no mercado industrial, né? A gente tem uma presença também bastante expressiva dentro do mercado de saúde e assim por diante. E por que a gente tem essa proximidade desses mercados, né, ou dessas empresas? Porque a gente precisa entender os problemas que as afetam para transformar esses problemas em soluções, e aí, a partir daí, conseguimos alavancar o desenvolvimento tecnológico não só dessas empresas, mas do mercado como um todo. Como é que funciona esse nosso modelo de negócios, né? A gente, a partir da percepção ou da informação que a gente tem dos nossos clientes, dos problemas que eles têm, a gente estabelece uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, e, feita essa pesquisa e desenvolvimento, a gente constrói algoritmos ou soluções, né, produtos de software que resolvam esses problemas. Daí, a partir daí, isso pode ser gerado, né, alguma coisa que agrega valor para aquela empresa em particular, para aquele parceiro de negócio, ou pode até se tornar uma nova empresa. E muito do que a gente fez até hoje é uma consequência disso, dessa percepção de que soluções que são criadas se transformam em soluções para o mercado como um todo, e não apenas para uma empresa. Ao longo dessa nossa jornada, né, nós tivemos assim a grata felicidade de poder encontrar pessoas muito especiais que nos menturaram e nos ajudaram dentro dessa jornada. Então,
No Brasil, a gente teve a mentoria do Anderson Soares, que dispensa apresentações, né? Talvez hoje o maior expoente em Deep Learning do Brasil. Mas a gente teve a felicidade também de encontrar outros mentores que são expoentes e até pessoas assim que a gente jamais achou que ia ter condições de ter acesso a essas pessoas. E isso foi muito legal. Então, dentro desse, a gente tem o Graham Taylor, do Berkeley Institute, é um ex-funcionário do Google, Jenny Hu, da Element AI, o Ajay Agrawal, né, que é professor da Universidade de Toronto, e até mesmo o Yoshua Bengio, para quem conhece o mundo da inteligência artificial, sabe que é um dos principais expoentes mundiais dessas tecnologias. Agora, falar de inteligência artificial e falar das coisas, né, assim, de uma forma muito teórica, não faz sentido, né? O que faz sentido mesmo é a gente pensar, tá, e aí? Né, você falou que vocês trabalham com inteligência artificial, que criam soluções, mas que tipo de solução a DataH, né, ela cria? Uma delas, por exemplo, é a Syncer, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de veículos autônomos. Hoje ela é uma empresa que tem investimento do iFood. O iFood é um dos sócios da Syncer. E ela constrói veículos totalmente autônomos que trabalham dentro do contexto de entregas de última milha. Mas o legal é que não é só a última milha, né? A Syncer conseguiu desenvolver uma arquitetura aonde o robô, como per si, ele se transforma num serviço e você tem um conjunto de APIs onde você consegue, no robô, colocar outras funcionalidades que transcendem essa capacidade de simplesmente transportar coisas entre pontos. Então, todo o conhecimento que a equipe da Syncer, que não é, diga-se de passagem, né, alguma coisa trivial, que eles conseguiram inserir dentro dessas APIs, torna possível você transcender a utilidade do robô e criar novas soluções que são totalmente diferentes. Então, por exemplo, no Brasil a gente está junto com a iFood fazendo a entrega, né, de alimentos, mas a gente tem uma versão desse robô que está rodando na Irlanda, fazendo também entrega de coisas. Aqui no Canadá a gente tem um parceiro, a Kevares, que está usando o robô para inspeção de calçada, avaliação de violação de estacionamento e outras funções que o pessoal está pensando para inserir no robozinho, né? Então, esse é o nosso simpático ST-02, o robô que hoje é comercializado pela Syncer. A DataLife é o nosso braço de saúde. Então, na DataLife, nós trabalhamos com inteligência artificial, mas com o objetivo de potencializar, de aumentar a capacidade dos profissionais da área de saúde, né? Então, nosso objetivo com a DataLife, estamos cada dia mais próximos, né, de ter soluções assim bastante impactantes no mercado. O objetivo da DataLife é tornar os médicos ou instrumentalizar os médicos e os outros profissionais de saúde com novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, de forma que eles possam se preocupar muito mais em exercer a medicina do que necessariamente realizar algumas atividades que hoje poderiam ser realizadas por um software ou por um outro equipamento qualquer. E aí a gente tem parceiros importantes nesse mercado de saúde, né? Nós, por exemplo, temos uma parceria muito forte com o Grupo Fleury, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e contamos no Brasil com a mentoria do Dr. Gustavo Meirelles, que é um dos expoentes da radiologia brasileira. E aqui no Canadá, com a doutora Lubna Timides. O Mr. Turing é a nossa empresa que trabalha com processamento de linguagem natural e gestão de conhecimento, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a Mr. Turing, porque daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de conversar com o pessoal da Mr. Turing e aí, portanto, fica tudo muito mais fácil, né, para eles contarem o que é feito dentro da Mr. Turing.
Então, eu não vou estragar a surpresa, não. Deixa essa surpresa para daqui a alguns minutos, quando eles forem falar com vocês. A Knowlique é uma outra empresa do grupo que trabalha com análise de comportamento a partir de câmeras. Então, eles utilizam câmeras comuns de vigilância para que, com essas câmeras, a gente consiga entender comportamentos que são inadequados ou comportamentos que eu desejo, por algum motivo, avaliar. Né? Agora, durante a pandemia, a gente estava usando câmera para avaliar pessoas sem máscara, distanciamento social, mas a gente sabe, né, já teve vários casos de crimes que foram evitados pela Knowlique. Hoje, no Brasil, nós temos por volta de 5 mil câmeras que são monitoradas. A gente deve chegar aí até o final do ano em 15 mil, talvez um pouco mais. E a Knowlique, ela, interessantemente, a solução dela, ela ganhou o selo pelo pessoal da Singularity University como uma das soluções que tem potencial para impactar 1 bilhão de pessoas. Né? E é engraçado porque às vezes as pessoas perguntam, mas vocês estão recriando, né, aquela história lá do Minority Report, o departamento de pré-crime? A gente foi inspirado naquilo mesmo. A gente quer realmente conseguir, e já estamos conseguindo, colocar a inteligência artificial para evitar crimes e proteger as pessoas. Na Simeon, que talvez a empresa mais velha do nosso ecossistema, nós utilizamos inteligência artificial para fazer gestão dos ativos de TI. Então, a Simeon hoje, ela usa especificamente inteligência artificial para conseguir trabalhar com esses ativos de TI, né, e fazer essa gestão dos ativos de TI, e em cima das questões também de cybersecurity, para entender as deficiências e ataques aos quais os clientes estão sendo submetidos. A Simeon tem uma característica bastante interessante, que em função de todo esse aparato tecnológico que hoje circunda as atividades deles, eles conseguem ser extremamente eficientes. Então, a Simeon trabalha com muitos clientes, mas com uma equipe muito reduzida. Então, esse é um caso bastante interessante para se estudar, inclusive, sobre como você pode usar as ferramentas de TI e, principalmente, inteligência artificial para maximizar o desempenho de todo mundo. E essa daqui, talvez, ela é a empresa mais nova do grupo e talvez a que vai causar mais impacto assim na vida das pessoas como um todo, né? Porque o objetivo da Face Factory é permitir que as celebridades, os artistas, etc., né, eles maximizem a sua capacidade, a sua presença. E como é que a gente faz isso? Né? Utilizando técnicas de geração sintética de mídia, né? Que para o público em geral, o pessoal costuma falar em deepfake, mas assim, isso é uma utilização do bem, né, desse tipo de tecnologia. Então, tem alguns cases interessantes, como a Netflix, ou mesmo essa propaganda que foi veiculada pela Samsung, com a Maísa nova e a Maísa velha, né? E na época em que esse print foi feito, a gente estava com 65 milhões de views, mas já deve ter passado de 100 milhões. E isso dá para as empresas que trabalham com propaganda, marketing, mídia, etc., e mesmo as empresas de entretenimento, de uma forma geral, a capacidade de lançar mão de recursos que eles não teriam hoje com os profissionais de mídia que estão disponíveis. Né? Então, você pode trabalhar com o ator em situações distintas, pode criar cenas totalmente sintéticas e de forma que as pessoas tenham a sensação que tudo aquilo é real. E, no final das contas, a cereja do bolo aqui, né, dessa nossa apresentação, é o I2A2. Eu tenho atuado muito próximo, né, do I2A2, mas o I2A2 ele praticamente nasceu junto com a DataH, porque desde o início da DataH
nós entendemos que o principal ativo da empresa e talvez o principal calcanhar de Aquiles de todas as empresas de tecnologia seja a capacitação das pessoas, é você ter a mão de obra adequada para executar as atividades que a empresa demanda. E como a gente entendeu isso, desde lá de trás, a gente sempre trabalhou no sentido de disseminar a cultura e de promover a formação das pessoas para que elas realmente entendam o que é a inteligência artificial e como é que a inteligência artificial pode ser aplicada no mundo dos negócios e nas atividades do dia a dia. E, interessantemente, uma boa parte dessas startups que a gente citou anteriormente, que são startups que fazem parte do grupo DataH, elas têm dentro da sua estrutura alguém que veio do I2A2. Então, nessa cena aqui, nessa foto que a gente tem em preto e branco, ali, nessa turma, a gente tem mais de uma pessoa que hoje faz parte da Syncer. Na foto de cima, né, a gente foi a primeira turma do I2A2, vai estar aqui com vocês o Diego, né, que ele vai poder até contar um pouquinho mais sobre toda essa trajetória, etc. Mas, de fato, a porta de entrada, né, de todo esse ecossistema é o I2A2. E, assim, eu me sinto muito satisfeito, muito orgulhoso de fazer parte disso, de estar aqui junto com vocês e de estar trazendo essas informações todas. Bom, então, no final das contas, né, se eu fosse colocar as principais empresas aí que fazem parte do sistema da DataH, do ecossistema, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, né, na nossa jornada, esse seria o nosso diagrama geral. E é interessante notar que tudo isso foi feito num espaço de tempo muito pequeno até. Então, isso nos dá a certeza que a gente conseguiu criar uma forma de pensar, uma forma de transmitir conhecimento e de entender as necessidades do mercado que é vencedora, né? E tudo isso está fortemente calçado na existência e nas atividades hoje executadas pelo I2A2. Bom, por que eu fiz toda essa primeira apresentação? Né? Para a gente poder entender do que nós estamos falando no final das contas, o que é o I2A2, como é que a gente insere inteligência artificial nisso, e agora vamos começar a entrar no assunto que é o objetivo desse nosso bate-papo. Né? Quando a gente pensa em código, a gente pode hoje pensar em 3 grandes grupos. Tá? O que é desenvolvimento padronizado de código, desenvolvimento clássico, né, de código, que é o que aqui nós estamos chamando de custom coding. Eu posso ter ferramentas que auxiliem no desenvolvimento de código, então estou falando em low code, e posso ter coisas que eu uso para desenvolver soluções tecnológicas sem programação, que aí é o no code. Vamos começar a explorar um pouquinho dessas tecnologias. E para isso, aqui dentro da nossa agenda, eu dividi em 3 blocos, tá? O primeiro bloco eu vou falar rapidamente para vocês de visão computacional e vou apresentar uma ferramenta de low code para visão computacional. Depois o Marcelo Noronha vai nos falar sobre a Mr. Turing, o Alan, sobre NLP e gestão de conhecimento. E por último, a gente vai ter o Diego, que já é um velho conhecido aí também do pessoal que frequenta as aulas de I2A2, onde a gente vai falar de Machine Learning e Advanced Analytics. Então, entendendo esse cenário do no-code, low-code, né, e etc. Do que nós estamos falando, tá? Quando a gente pensa nas soluções de inteligência artificial, a primeira coisa que salta aos olhos é que a gente tem falta de conhecimento e altos custos envolvidos nisso. Mas o que é falta de conhecimento, né? Quando a gente fala em falta de conhecimento, não é que as pessoas não sabem do que se trata IA, mas os profissionais que estão desenvolvendo as soluções de IA, quando eles têm que conversar com as demais equipes que fazem parte da estrutura das empresas, aí começa esse choque de conhecimento, porque as pessoas que estão hoje cuidando da infraestrutura de TI das empresas, elas não entendem direito como é que isso vai ser. Inclusive, para fazer a entrega, né, no final das contas, das soluções que foram desenvolvidas, existe uma dificuldade. Tanto que uma boa parte
das soluções de inteligência artificial que são desenvolvidas hoje, elas acabam não indo para a produção. Né? Ou porque, de fato, no meio do caminho a gente descobriu que não é possível, que aquilo não funciona, ou porque eu não consigo integrar com sistemas existentes. E aí, por causa disso, a gente não consegue levar as soluções até o ponto onde elas realmente precisam estar para que se tornem úteis para as empresas como um todo. Né? Um outro fator que também é importante dentro dessa lacuna aí entre o desenvolvimento ou a intenção em se desenvolver soluções de IA e levar isso para o mercado de fato, como um produto ou serviço, é o alto custo que está envolvido nisso. Então, hoje, até por conta da carência de profissionais que a gente tem, é algo caro. Fazer projetos de inteligência artificial não é algo extremamente barato e banal. Tá? Não é como, por exemplo, vou desenvolver um site de e-commerce. Isso aí hoje você tem frameworks e estruturas que já é tudo praticamente pronto. Né? Você vai lá, troca o logo, troca o nome da página, não sei o quê, põe seu produto e sai vendendo. Né? Fazer solução de IA não é assim. A gente ainda não tem uma esteira de desenvolvimento que seja tão fácil nesse sentido. Mas já tem alguns sinais importantes, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Outro problema que a gente tem para o desenvolvimento de soluções de IA dentro da esteira tradicional, aí, ou da esteira que se apresenta na maior parte dos casos. Eu não tenho mão de obra. E essa carência de mão de obra, ela transita não só na carência de profissionais especializados em inteligência artificial, mas também pela própria carência de profissionais da área de TI. Hoje, no Brasil, principalmente, a gente está vendo um apagão de mão de obra. Mas não pensem vocês que isso é uma prerrogativa do Brasil. Tá? O que aconteceu, no final das contas, é que com a pandemia, um monte de gente descobriu que não existiam mais barreiras geográficas. E aí, onde a gente tinha uma certa segurança, né, ou um pouco mais de dificuldade para que você tivesse a mobilidade do profissional, essas barreiras desapareceram. E aí, com isso, a gente passou a ter, né, as contratações dos profissionais que antes eram locais, ali aquele ambiente que a gente conhecia por empresas de outras regiões do país ou até de outros países, né? Então essa concorrência por mão de obra ela tomou uma escala global, né? E além disso, muita gente não tem interesse, né? Do pessoal mais novo aí que está entrando no mercado de trabalho, não tem interesse em trabalhar com tecnologias, vamos chamar aí de exatas, né? O pessoal não tem assim aquele carinho pelas engenharias, né? Então, hoje, olhando para o mercado, eu tenho o problema de baixa disponibilidade de profissionais. Por ter baixa disponibilidade, o custo desses profissionais aumentou. A gente tem profissionais até com baixa capacitação recebendo salários aí que antigamente seriam salários de profissionais com uma grande senioridade, né? E estamos sofrendo a concorrência hoje de mercados e empresas que são mais atrativas para os profissionais. Então, é difícil de fazer, trabalhar com IA, é difícil integrar soluções, não tem gente para poder fazer esse tipo de coisa. E o ferramental, para quem está desenvolvendo aquela IA raiz, aquela coisa lá, né, usando o que está saindo da academia, você tem um alto grau de especialização envolvido. Não são atividades banais ou fáceis de serem executadas. E o que eu chamei aqui de instabilidade é que, como a gente está, quando a gente fala em IA, a gente está ali transitando no limite da vanguarda, muito do que a gente conhece hoje, amanhã já tem algo melhor, diferente, ou até invalidando a tecnologia que a gente resolveu usar hoje. E isso também gera uma preocupação e um grande desconforto em quem tem que consumir essas tecnologias. Então, esse é o cenário que a gente tem, tá? Não é um cenário bonito, não é um cenário agradável. Qual é a resposta do mercado, então, para esse tipo de situação? Tá? Bom, vamos, então, tentar diminuir ao máximo o que o desenvolvedor vai ter que fazer. Então, aí começaram a surgir, e isso não é novo, tá, gente? A gente fala de ferramenta case, e
RAD, né, Rapid Application Development, há pelo menos 30 anos, tá? Que eu conheço. Mas eu sei que a gente já tem iniciativas que começaram na década de 70, tá? Para esse tipo de coisa. Mas, enfim, hoje está se falando muito em low code. Quando a gente pensa em low code, o que nós estamos falando são ferramentas que minimizam o trabalho de programação. Minimiza, mas não elimina. Então, o cara que está usando uma ferramenta low code, ele continua programando. Talvez assim, escrevendo muito menos código, mas ainda é programação. E como é programação, toda programação pode introduzir dentro do código erros ou vulnerabilidades, que é uma preocupação geral do mercado hoje, quando a gente pensa na questão de cybersecurity. Tá? Por outro lado, ferramentas low-code são mais fáceis de usar do que aquela programação clássica, né? E, portanto, aumenta a produtividade do desenvolvedor. O ambiente que você trabalha, apesar de ser, né, de usar um monte de componentes e coisas para acelerar o desenvolvimento, ele é customizável, então você consegue criar aplicações bem adequadas à proposta que você se fez no início, né? Mas ferramentas low code são ferramentas orientadas a desenvolvedores. São ferramentas para que desenvolvedores aumentem a sua produtividade. E aí, qual é o problema que a gente está falando aqui? Eu já não tenho desenvolvedor, então não adianta eu ter a ferramenta low code que vai acelerar o trabalho do desenvolvedor, porque ele não existe. Eu não tenho como contratar esse cara. Então, assim, é um problema mais complexo nesse sentido. Eu posso melhorar a produtividade dos desenvolvedores que eu tenho, mas eu não vou conseguir melhorar a produtividade dos desenvolvedores que eu não consigo contratar. De qualquer forma, é uma resposta do mercado para esse tipo de problema. Tá? Quando eu olho as ferramentas low-code existentes, né, esse aqui é o quadrante mágico do Gartner. Essa aqui é uma radiografia no final do ano de 2020, aí uns 2 anos atrás. Mas aí a gente já tinha algumas coisas posicionadas e a gente vê que normalmente são os grandes players, né? Microsoft, Oracle e outras que já são OutSystems, inclusive, é uma que tem despontado com algumas soluções interessantes, low code, mas são empresas já tradicionais do mercado que estão tentando transformar essa esteira de desenvolvimento em algo mais simples e, portanto, manter mercado. Né? Bom, agora, o que é a ferramenta no-code? A ferramenta no-code, como o próprio nome diz, não usa programação. E aí o objetivo dela é permitir a facilidade de uso. Tá? Tal qual a ferramenta low-code. Só que a diferença é que dentro dessa facilidade a gente vai ter muito mais agilidade, aumento de produtividade, mas ela não é orientada a desenvolvedores, ela é orientada a pessoas de negócios, ou seja, a gente usa a ferramenta de no-code para criar soluções, né, ou para permitir que pessoas que não saibam programar possam construir essas soluções. E aí, eu posso dizer que elas são pouco customizáveis na medida em que você até pode mexer, ajustar parâmetros, mexer em alguns templates, etc. Mas, assim, o objetivo final da ferramenta no-code é que você construa soluções muito rapidamente e com muito pouco esforço. Então, esse é o cenário, né, das ferramentas no-code. Tá? Quando a gente pensa em ferramentas no-code para o mundo da IA, do que nós estamos falando? Tá? Nós estamos falando em usar ferramentas para, primeiro, conseguir democratizar o uso de inteligência artificial e machine learning, porque, de fato, se eu quero fazer com que essas tecnologias elas se tornem cada vez mais simples, que permeiem o nosso dia a dia e consiga resolver problemas de negócio de fato, né? A ferramenta no-code, ela traz essa capacidade porque ela faz com que eu consiga criar soluções e consiga criar soluções mais rápido, sem depender de desenvolvedores. Tá? Com isso, eu tenho integração facilitada, aumento, né, a geração de resultados, porque eu consigo entregar algoritmos e soluções mais rapidamente no mercado,
Com isso, diminui custo, porque, afinal de contas, eu não estou utilizando aquela mão de obra caríssima que a gente tem hoje, né, e rara no mercado, que é o engenheiro de machine learning, o especialista em deep learning, coisas assim. Diminuo a pressão em cima do pessoal de TI, porque eu vou ter a própria pessoa de negócios construindo soluções e aí depois só buscando a integração com o pessoal de TI. Mas mais do que tudo, quando a gente fala em no-code e AI, eu estou empoderando as pessoas de negócio. Eu estou fazendo com que elas passem a ser de coadjuvantes, a serem os atores principais dessa revolução tecnológica. Eu acho que essa é a palavra-chave aí por trás disso tudo. Tá? É a gente tornar as pessoas de negócio mais capazes de entregar resultados para as suas empresas. Bom, isso tudo dito, né, vamos para a prática. Então, né, na nossa prática aqui, eu vou começar, né, depois eu passo a palavra para o Marcelo Noronha e depois para o Diego, mas eu vou começar fazendo uma demonstração rápida de uma ferramenta no-code para visão computacional. Tá? Então, deixa eu substituir aqui, eu vou compartilhar a tela toda. Vamos ver se eu consigo. Alguém pode me dar um feedback se vocês estão vendo a tela do browser? Sim, Celso. Estamos sim. Tranquilo. Joia, perfeito. Então tá. Essa daqui ó, é uma ferramenta desenvolvida com parceria do Google, tá? Tem toda essa turma que está por trás, o pessoal do TensorFlow, da ML5, a P5.js e assim por diante. Por que eu selecionei ela? Primeiro porque ela é free, ela não tem custo nenhum. E segundo, porque ela entrega um resultado até que bem interessante, bem razoável, tá? Vamos fazer dar uma olhada rápida no tipo de coisas que a gente pode fazer aqui, ó. Você pode criar um projeto para fazer detecção de imagem, pode fazer um projeto para detecção e análise de áudio, então ele consegue classificar áudios, e também pode fazer um projeto de pose detection, tá? Como o nosso tempo é curto, eu vou pegar a parte mais nova, que é a parte mais nova, não, a mais simples, que é fazer um projeto de detecção de imagem, tá? E aí, obviamente, eu não vou fazer aquele projetinho, né, de reconhecer gato e cachorro que todo mundo faz, tá bom? Eu vou tentar aqui, junto com vocês, fazer um negócio um pouquinho mais sofisticado. Então, eu tenho uma página web onde tem aquele joguinho, né, que você desloca uma barrinha, tem uma bolinha que bate na barrinha e você apaga os tijolinhos que estão em cima, tá? E eu me propus a fazer o seguinte: eu quero mover a barrinha usando minhas mãos. Então, eu vou usar a minha mão esquerda e a minha mão direita. Então, quando eu mostrar a mão esquerda, ele vai mover para a esquerda. Quando eu mostrar a minha mão direita, ele vai mover para a mão direita. Então, esse é o desafio que eu quero fazer aqui usando essa ferramenta no code. Bom, primeiro passo é criar as classes que eu quero para usar aqui com a minha solução, tá? Então, vamos lá. Direita, esquerda, e vou ter uma outra que eu vou chamar de neutro, que é quando eu não quero fazer nada, tá bom? Agora eu preciso montar o dataset. Vamos montar o dataset, então, das imagens da esquerda, direita e... ok. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar o meu compartilhamento de tela, porque eu só tenho uma câmera, tá? Vamos tentar de novo. Joia. Imagino que vocês estejam vendo agora a minha imagem na webcam do Teachable Machine. Vamos lá? Isso mesmo, Celso. Então, vamos gerar agora ó, a minha visão. Vou começar a marcar. Mão direita, ok? Joia. Gerei meu dataset de mão direita. Agora eu vou gerar o meu dataset de mão esquerda. Vamos lá. Perfeito.
E agora eu vou gerar meu dataset de neutro. Ótimo. Joia. Agora eu tenho que treinar o modelo, tá? Vou até colocar aqui para vocês acompanharem o que vai acontecer aqui. Tá? Lembra que eu falei que tem parâmetros que às vezes vocês podem configurar e etc? É isso que nós vamos fazer. E, interessantemente, esse treinamento do modelo aqui, ele é feito no browser, tá? Ele não estou submetendo a imagem para ser treinada fora do ambiente, jogando na nuvem, nada disso, tá? E aí, obviamente, ó, ele dá essa mensagem aqui, não mexa nas abas, porque como eu estou fazendo aqui no próprio browser, eu preciso que essa janela ela fique disponível e seja visível para todo mundo, tá? Ótimo. Terminei. Vamos ver como é que foi o meu treinamento. Olha só, um treinamento muito bom, né? Ele convergiu rápido. Vamos ver como é que está a acurácia. Acurácia muito boa, tá? E agora vamos para o teste. Aqui eu estou no neutro. Mão direita, mão esquerda, mão direita, neutro, mão esquerda. Em tese, eu já tenho agora um algoritmo que sabe reconhecer mão esquerda, mão direita e quando eu não estou fazendo nada. Qual que é o próximo passo agora? Agora eu preciso exportar esse modelo. E aí começa a chegar naquelas coisas do pessoal de código, né? Mas eu garanto que a gente vai fazer muito pouca coisa voltada para a codificação, tá? Esse é o momento onde eu teria que buscar a integração da minha solução com o pessoal da TI. Então, tá aqui, já subi, deixa eu ter certeza que eu copiei. Aí eu ia precisar do cara da TI. O cara da TI, ele ia vir aqui e falar, bom, então tá bom, já que você criou, eu vou integrar no meu sistema essa tua solução. Pronto. Fiz a integração da solução no meu sistema. Agora vamos ver se ele funciona de verdade. Estão vendo a imagem aqui no browser? Sim. Então tá jóia. Então, estou no neutro, soltei a bolinha, agora vai para a direita, vai para a direita. Ai, não, volta. Ah, deu certo. Agora, peraí, cadê? Não, para cá. Vem. Aí, errei, não deu certo. Bom, pessoal, aqui foi só pela diversão de mostrar, né? Inclusive, o software está com um bugzinho, né? A versão minha aqui, porque no neutro ele não devia mexer eu sei qual que é o problema. É que eu escrevi neutro e no código lá não tá mapeando o neutro. Mas, enfim, de qualquer forma, o que eu queria demonstrar para vocês, né? O que a gente fez? A gente criou um dataset, treinou um modelo de machine learning para reconhecer a imagem, tá certo que é um modelo bem singelo, bem simples. Integramos esse modelo dentro de uma solução qualquer, que no caso aqui é essa página web, e isso tudo assim com um esforço bem pequeno. Então, quando a gente fala de ferramentas no code, é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Tem alguém usando meu vídeo. De qualquer forma, então, agora eu passo a palavra para o Marcelo Noronha, né? Noronha, por favor, fique à Sou eu. vontade. Isso, né? O Noronha é o CEO da Mr. Turing.
Deixa eu tentar colocar aqui meu vídeo de novo. Aí, consegui. Aê, Tinha um monte de tá janela aparecendo. com vídeo aberto, etc. Agora a câmera, o Zoom pode tomar conta dela. Então, Noronha, Legal. por favor, fique à vontade. O palco é seu, tá? E Legal. encante o pessoal. Ah, maravilha. Bom, primeiro, obrigado, né? Vamos embora. Boa noite para todo mundo. Então, a ideia é seguir o raciocínio do que o Celso trouxe para todo mundo aqui, para mim também, né? E falar um pouquinho da Mr. Turing, né? O que que a gente ajuda as empresas a ter um algoritmo de inteligência artificial voltado ali para o processamento de linguagem, sem ter que fazer programação, né? Isso é um fator muito interessante. Os nossos clientes, as empresas que entram em contato conosco, entendem que o treinamento feito dentro do nosso algoritmo não precisa de pessoas técnicas, programadores, né? Então, isso é muito bacana e a gente vem trabalhando com isso já faz bastante tempo, desde 2016 aqui. Daqui a pouco vocês vão conhecer também o Marco Aleixo, né, que hoje é o CTO, é um dos co-founders aí do Mr. Turing. Mas a ideia é a gente entrar aqui no exemplo daquilo que o Celso falou, mão na massa, na prática, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Deixa eu colocar a tela inteira, né? Porque eu vou ter que ficar navegando entre algumas aqui. Só todo mundo me dá o feedback, todo mundo vendo aqui, meu browser, tranquilo? Sim. Show de Assim, bola. Noronha. Então, Certinho, legal. mestre. Legal, maravilha. Então, aqui a gente está na nossa plataforma, né, na plataforma da Mr. Turing. Obviamente, aqui, não sei se todos conhecem a brincadeira que a gente fez, mas o nome da startup é Mr. Turing. E para fazer a homenagem completa ao Alan Turing, a gente deu um nome ao nosso assistente de Alan, né? Então, Alan Turing, para fazer o complemento aí à homenagem. Então, uma plataforma SaaS, usuário e senha. Eu vou entrar aqui na minha conta, tá? Então, eu já logo de cara entro no meu ambiente, né? Então, um ambiente onde eu tenho as minhas pastas, os meus documentos, aquilo que eu tenho, entre aspas, contratado dentro da plataforma, quantos megas eu posso ter de documentação, informações dentro dela, e o Alan já do lado direito, para se eu quiser começar a interagir com ele, eu já posso selecionar a pasta e sair perguntando para ele, tá? Então, a ideia que a gente tem do conceito da nossa plataforma é: cria uma pasta, suba o documento, eu vou processar esse documento, vou gerar conhecimento e você vai poder perguntar para ele, sem que você faça nenhuma programação dentro da plataforma, tá? Então, eu vou fazer isso de maneira muito simples. Eu selecionei aqui, só para vocês entenderem, 3 arquivos, tá? Um do Fala BR, que é o guia de usuário, um FAQ sobre Foz do Iguaçu e o manual da FUVEST 2022, tá? Eu vou criar 3 pastas distintas aqui dentro, tá? Primeiro eu vou criar o FAQ, tá? Dentro do processo aqui, eu dou um nome para esse FAQ, posso dar o nome que eu quiser, tá? Vou chamar ele de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. A partir do momento que eu crio a pasta, ele pergunta ali se eu quero, obviamente, colocar pergunta e resposta ou se eu quero enviar um documento, tá? No meu caso, eu quero enviar um documento, um arquivo que eu tenho aqui. Então, eu entro aqui na plataforma, tá? Seleciono meu FAQ e mando ele fazer o processamento, tá? Vou fazer isso com as 3 pastas, tá, que eu quero criar aqui. Então, eu venho aqui, vou criar a próxima, um documento aberto, tá? O Marco vai explicar o porquê que a gente separou entre FAQ e documento aberto. E vou colocar aqui FUVEST 2022. Então, o nome que eu quisesse, tá? Só estou dando esse nome para facilitar para a gente encontrar, porque o meu usuário tem muitas pastas, né? Então, vou subir o PDF. Eu gerei o PDF da FUVEST com poucas páginas, para que o processamento não demorasse muito. Vou criar a terceira pasta, que é o Fala BR. Vou criar essa pasta. Vou ali importar o documento.
e vou colocar o PDF, que também deve ter em torno ali de umas 10 páginas. Tá? Nesse momento, dentro da plataforma, aqui nas pastas que eu tenho dentro do meu usuário, a gente vai perceber que o documento já foi processado. Ô, Marcão, você está aí por trás só fazendo o trabalho aí? Ó, a gente consegue ver todas as pastas que eu tenho, né? E a partir do momento que ela vai trabalhando essas pastas, eu consigo vendo como é que está o processamento dessas pastas. Então, eu tenho Foz processando e tenho Fala BR processando. Então, só para que vocês entendam um pouquinho desse processo, do que a gente faz por trás desse processamento, eu gostaria que o Marco viesse aqui e explicasse para vocês qual é a mágica, né, Marcão, que a gente está fazendo por trás do Alan aqui. Tudo bem, Marcão? Opa, boa noite a todos. Prazer, eu sou o Marco. Inclusive uma das pessoas que está desde o começo construindo tudo isso, mas obviamente não sou só eu. A gente tem uma equipe grande, trabalhando duro para a gente conseguir. Eu vi aqui algumas pessoas elogiando o X, mal sabem elas como era antes, né, a versão. A gente realmente, recentemente, tem atacado bastante isso. Mas o processo de leitura é onde a parte complicada de fato começa. Noronha comentou lá sobre o FAQ e documento aberto e por que a gente tem essas separações. Basicamente porque é muito difícil você ler um documento aberto. É porque seres humanos escrevem documentos para outros seres humanos e aí não existe padrão nenhum nisso. Então, esses documentos sem padrões que o Alan tem a capacidade de ler, a gente chama de documento aberto. E aí, por trás dos panos, a gente usa bastante a visão computacional. Então, o Celso mostrou ali a funcionalidade de você conseguir traquear a mão, mas a gente também consegue treinar um modelo de inteligência artificial para que ele consiga identificar o layout de uma página do documento, né? Então, é importante, humanamente, a gente entender o que é um título, o que é uma tabela, a legenda de uma figura, a legenda de uma tabela. Essas são informações que os seres humanos batem o olho e já conseguem entender para conseguir encontrar a resposta e navegar pelo documento. Então, no passado, a Mr. Tune não tinha essa capacidade. O Alan, na verdade, não tinha, como se o Alan fosse cego, né? Então, a gente implementamos a inteligência artificial para justamente dar esse potencial para o Alan e deixar essa capacidade dele de ler documentos abertos um pouco mais parruda. Então, agora partindo para FAQ. No geral, FAQ tende a ser algo mais estruturado. Por mais que a gente tenha recebido de vários clientes FAQs totalmente diferentes, a ideia é que eles tenham uma estrutura de, no mínimo, uma pergunta e uma resposta. Então, a gente basicamente a gente precisa do Alan de 2 modelos diferentes de visão computacional e de interpretação de documento para conseguir diferenciar, por exemplo, que aquela pergunta já está cadastrada no documento e que se alguém perguntar algo parecido, o Alan tem que procurar perguntas no documento, né? E não só textos jogados entre aspas, ou títulos, ou tabelas. Então, essa é a funcionalidade por trás do Alan quando a gente fala em FAQ. Complementar alguma coisa? Não, sensacional. Eu acho que o que é interessante aqui, que foi o que você comentou, né? Que o ser humano escreve um documento para outro ser humano, a gente quis aqui simular basicamente o que a gente faz, porque nós estruturamos visualmente o documento primeiro no nosso cérebro, para depois a gente buscar e fazer a interpretação daquilo que a gente está lendo. Então, basicamente, em linguagem de máquina, é isso que a gente está fazendo. A gente estrutura o documento visualmente dentro do nosso processo, para que depois a gente faça o processamento da linguagem, né? A gente quebra, né, Marcão, parágrafo, quebra tudo direitinho ali para a gente conseguir fazer ali a interpretação. Uma coisa muito interessante aqui que vale frisar é que nós fomos reconhecidos em 2018 pelo Allen Instituto como um dos melhores algoritmos de processamento de linguagem na língua portuguesa. Né? Então, hoje, os desafios que a gente encontra dentro dos nossos clientes e prospects com quem a gente vem lidando, a gente mostra realmente a capacidade de entendimento ali do nosso algoritmo, do Alan, né? Então, vocês estão vendo que ainda está processando, a gente tem aqui o FUVEST fazendo o processamento, o Foz do Iguaçu fazendo o processamento, e aqui o Marco explicou como é que funciona. O que é o interessante aqui? A partir do momento que ele processa, eu posso começar a interagir com ele. Eu não preciso fazer um treinamento, eu não preciso
buscar alguém ali, técnico, para que eu consiga fazer um resultado interessante para fora, né? Eu simplesmente começo a fazer perguntas, faço leves interações, e se eu quiser, e eu vou perceber que ele já me traz respostas de maneira muito rápida, eu vou só trazer para vocês aqui, só para que vocês entendam o que eu estou falando, né? Então, vou pegar um manual que é bem grande aqui, manual do carro Key Sportage, né? Como prender a cadeirinha do bebê. Vou fazer a pergunta, né? E isso é o tipo de pergunta que, se eu só recebesse uma resposta escrita, eu não saberia como prender a cadeirinha do bebê no carro. Porque só a escrita não vai me levar para aquilo que eu preciso, né? Então, geralmente, eu vou atrás ali daquilo que eu quero como resposta dentro do Alan, e eu vejo que ele me traz várias possibilidades que ele encontrou. Ele já começou a encontrar alguma coisa relacionada à cadeirinha de nenê. E conforme eu vou entrando nessas respostas que ele traz para mim, eu de fato encontro não só a resposta, mas encontro no manual que é visual. Eu preciso, às vezes, olhar para saber aonde eu prendo o cinto, aonde vai o gatilho, né? O click one que chamam lá, de cadeirinha de bebê. Então, a visão marca aonde ele basicamente encontrou informações daquela que eu estou procurando, e eu vou lá e consigo ver não só a resposta escrita, mas a página específica de onde eu tenho uma parte da resposta, porque dentro desse manual, eu sei que eu tenho várias partes que falam sobre cadeirinha de neném, né? Aqui, por exemplo, é outra, né? Então, eu poderia, se eu quisesse que o algoritmo ficasse mais preciso, não que ele não seja, mas eu quero que ele, quando alguém perguntar algo parecido com isso, já emita essa resposta. Eu simplesmente dou feedback positivo para ele, e ele vai começando a aprender sobre o contexto das minhas pastas, dos meus documentos, aquilo que eu quero que ele, de fato, aprenda para que eu coloque para fora, né? Então, conforme eu vou fazendo essas interações, o Alan interpretou a minha pergunta, ele entendeu a minha pergunta, ele foi até o conteúdo do documento, que ele já havia entendido, ele me traz possibilidades de respostas, e eu vou afinando ele sem precisar de ninguém de programação, nenhum engenheiro aqui de NLP para fazer o refinamento do algoritmo, vou dando os feedbacks. Nesse momento de um feedback positivo, quer falar, Marcão? Não, eu vi aqui um concurseiros vendo o Mr. Turing. É quando eu faço faculdade EAD, e justamente na hora da prova, subo as apostilas e vou usando. Então, realmente, na prática, você consegue. Acho um ponto legal sobre o feedback, Noronha, que a gente pode explorar, é que dentro da, por exemplo, da empresa, se você tem lá no seu setor 10 pessoas, o feedback que você aplica, se daqui um ano, ou um mês, ou 3 dias, outra pessoa do seu setor fizer uma consulta parecida, uma pergunta parecida, esse conhecimento vai ser reaproveitado. Então, ele é a nível organizacional, esse aprendizado que o Alan tem para cada documento, né? Então, acho que esse é uma das grandes funcionalidades do Gostei, é esse reaproveitamento de tempo que acontece entre os colaboradores e tal. E o mais legal aqui também complementando, né, Marcão, é que se eu dei o feedback positivo, ele fala assim, putz, eu acertei uma das respostas, né, ele acerta na maioria das vezes, ele vai tentar encontrar outras maneiras de fazer a mesma pergunta. Então, como o Marco falou, quando alguém fizer uma pergunta parecida, né, como aprender a cadeirinha do bebê, do nenê, como aprender a cadeirinha e tal, ele vai saber direcionar para a resposta mais próxima daquela que ele já foi treinado através de um feedback, né? Então, isso é muito interessante, né? Vamos voltar aqui só para ver como é que estão os documentos que eu coloquei aqui nas pastas. Vou dar uma olhada aqui. Bom, estou processando ainda. Marcão, manda os japoneses acelerar o processamento desses documentos aí, por favor. Mas uma coisa interessante, né, que eu acho que é o que vale falar aqui, né? Então, se eu quero, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo só para vocês entenderem aqui, tá? Que eu pegue aqui o Key Sportage, né? E que vocês viram fazer pergunta, né? No gerenciamento da pasta, eu posso pegar esse manual, essa pasta, ele poderia conter vários outros documentos dentro dela, e eu poderia gerar um link. Como é que eu coloco para fora? Qual que é o resultado, né?
eu estou na plataforma aqui como um administrador, eu estou tendo acesso a tudo, mas eu quero colocar para o usuário, eu quero colocar para o tomador de decisão, eu quero colocar para o CEO da empresa, eu quero colocar para o stakeholder, alguém, né? Como é que eu faço isso, né? A gente tem algumas formas de fazer isso, né? Uma delas aqui, a gente gera o que é a pasta privada, só quem tiver dentro da organização ou for um usuário dessa organização vai ter acesso ao Alan para fazer pergunta a essa pasta, ou eu posso criar uma pasta pública, né? E aqui copiar esse link. Então, eu vou entrar em outro browser, para vocês verem, né? A gente tem aqui outro browser. Eu vou abrir uma guia nova, vou jogar esse link aqui para dentro, tá? E ele basicamente vai abrir a plataforma para que alguém acesse a área de perguntas apenas, tá? Não vai conseguir fazer basicamente mais nada. Então, aqui está carregando. Não sei se é a minha internet que está lenta, mas vamos lá. Acho que é a minha internet. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Estamos vendo. Uhum. Perfeitamente. Tá? Legal. Deve ser a minha internet. Internet de interior. Eu estou em Cachoeira Paulista, né? Então, a internet de interior ela é um pouquinho mais lenta que a de São Paulo, capital mesmo, né? E a casa tá cheia, o Zoom tá lotado aqui, tá? Oi? A internet tá puxando bastante, o Zoom tá bem lotado. O Zoom tá cheio, né? Mas olha que legal, ó. Ele carregou, ele obviamente já dá a pasta, né? Que eu vou fazer essa pergunta. Então, eu como usuário só para perguntar, né? Um usuário mesmo, eu não tenho como mudar ou selecionar uma outra pasta de conhecimento aqui. Eu vou fazer uma pergunta, né? Como prender a rede de segurança do bagageiro? E ali ele já vai ser sugerindo, né, perguntas parecidas. Isso aí. Bem lembrado, Marcão. É que eu fui digitando aqui de cabeça baixa e não fui vendo ali. Mas a ideia é que conforme você vai interagindo, né, com ele obviamente já vai entendendo e vai sempre tentando direcionar de maneira mais rápida o usuário para a resposta, né? Diferente, a gente não fala em busca, né? Aqui a gente não busca uma informação, aqui a gente busca por uma resposta. Então, diferentemente da plataforma de onde eu estava como administrador, você pode ver que o usuário não dá feedback, o usuário ele vai ver a resposta. Perdão, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu não posso clicar ali, eu lembrei que como estou com os dois usuários aqui, eu não posso clicar ali. Mas peraí, vamos lá. Ele vai trazer as respostas, o usuário não pode ali dar feedback positivo, feedback negativo. Ele vai conseguir não só ver a resposta, mas vai conseguir ver de fato ali a imagem de como prender o suporte do bagageiro. E vocês viram que eu perguntei um pouco diferente, né? Bagagem, bagageiro, como prender, né? Então, eu não coloquei suporte. Ele já entendeu aqui o que eu quero e está aqui a resposta, né? Eu poderia navegar por outras aqui e eu teria acesso a essa resposta de uma maneira muito simples, né? Então, a gente voltando para o lado de cá, Marcão, fala para mim que já processou, Marcão. Processou. Não processou. Eu fiquei feliz e não fiquei feliz, Marcão. Foz do Iguaçu, processou. Legal. Vamos ver como é que o Alan ele consegue fazer ali o entendimento de um FAQ. Só para vocês entenderem o que é esse FAQ é sobre Foz do Iguaçu. Eu tenho ele aberto aqui, tá? Onde eu tenho um Excel, uma coluna pergunta, na outra resposta sobre Foz do Iguaçu, tá? Várias perguntas sobre Foz do Iguaçu. Tá? Então, se eu volto para a minha plataforma e aciono o Alan, eu falo, Alan, vamos lá, eu quero Foz do Iguaçu, FAQ Foz do Iguaçu, eu quero fazer perguntas sobre Foz do Iguaçu. Quanto custa o Motor Show? Acho que é isso. Eu dei uma olhadinha por cima nisso aqui, tem algumas informações ali. Então, eu vou fazer a pergunta. Olha que legal. Como ele já... o processo do FAQ o Alan entende o que é uma pergunta e o que é uma resposta, eu basicamente não preciso dar feedback nenhum. Ele já vem com feedback ativo, né? Ele sabe a resposta. Então, o valor do Dream Motor Show é R$ 94,00. O telefone do Dreamland Motor Show é 45, tananã, tananã, tananã.
tá? Isso é que é o mais bacana. Eu não preciso treinar, eu não preciso, a gente chama de treinar, mas eu não preciso fazer interações, porque para ele é tão claro que eu vou ter sempre uma pergunta e vou ter uma resposta. Tanto ela sendo em um Excel, quanto ela sendo em um documento PDF, um documento Word, ou um Doc, ou um DocX, o Alan já vai entender. Para ele Marcão, vamos falar 99,9% do que ele traz ali para todo mundo, certo? Exatamente, exatamente. A acurácia básica é muito mais alta, porque é bem mais fácil, querendo ou não, de comparar perguntas, né? Então, o FAQ tem essa vantagem de uma acurácia inicial bem maior. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês, né? Então, se eu busco essa base, né, de Foz do Iguaçu, que eu criei, esse FAQ que eu criei aqui, né? E eu quero gerar um link público para enviar para alguém, para colocar em algum lugar, eu posso fazer. Mas também existem outras formas da gente fazer isso. Nós temos uma documentação de API, onde você pode fazer integração, né? Integração com um website. Ah, mas como é que isso funcionaria? Pô, legal. Então, vamos lá. Como é que isso funcionaria? Nós temos um cliente relativamente grande, o Itaú, relação com investidores, é cliente da Mr. Turing. Tá? Eu vou entrar no site do banco, onde o banco é hoje cliente da Mr. Turing. Vou voltar aqui, ó. Então, é o site do banco, Itaú, tá? Aqui nós fizemos o processamento de mais de 7.000 documentos da área de relação com investidores do banco, tá? Vocês sabem que a área tem demonstrativos, relatórios, atas de reunião, são muitos documentos. Você quer dar algum outro exemplo, Marcão, sobre documentação Fato que nós temos relevante, aqui? tem um monte de fato. Tem os resultados trimestrais, os resultados, os relatórios anuais. Tem mais de Então, 50.000 páginas que o então Alan leu. a gente tem muita coisa aqui dentro. Então, o que nós fizemos? A gente, obviamente, fez esse processamento dentro da nossa plataforma, a gente entregou a nossa API para o banco fez a integração ao site do banco Itaú RI, onde quando você entra na área, faça a sua pergunta e pergunta para ele qual o resultado do terceiro trimestre de 2021, né? O que vai trazer aqui, deixa eu ver se está processando, só para ver, está processando, legal. O que vai trazer aqui vai ser o Alan. Isso aqui é o Alan por trás ali do resultado. E é o que é o mais bacana, né? Ele vai de fato buscar, ele busca em tabela, ele busca em relatório, ele busca tem PowerPoint aqui, né, Marcão, que virou PDF, tem um monte de coisa, tá? Então, ele Até busca algumas páginas HTML. Eles converteram e até colocaram dentro do Alan. boa, até página HTML. Então, além da resposta, ele traz a imagem, para ficar muito mais claro para quem está buscando informação, e o Veja Mais, ele leva para o documento inteiro, já posicionado exatamente onde a nossa visão computacional mostrou ali o algoritmo mostrou aonde está a informação que o usuário está buscando, tá? Uma outra forma que a gente tem, que é muito bacana, eu vou pedir para o Marco fazer uma interação com a gente aqui, eu posso pegar essa API e eu posso fazer uma integração com um bot, né? No canal da Mr. Turing, a gente criou um bot ao vivo, né, Marcão? Sim. Foi um bot com o Telegram. Se não me engano, a gente subiu um documento de uma moto da marca Suzuki, tá? E aonde a integração foi feita totalmente sem nenhuma linha de código, foi feita através do Node-RED, né, Marcão? Isso. E o Telegram, foi isso, não foi? Uhum. Foi. Então, Foi. Marcão, se você puder colocar no chat o link desse vídeo, ótimo, obrigado. Eu acho que isso fica muito bacana para todo mundo entender como é que seria ali uma integração com um Telegram, por exemplo, a nossa API, onde você criaria sua base de conhecimento, as suas pastas com seus documentos, e o usuário fim veria ali através do Telegram e poderia fazer perguntas, tá? Ali é uma coisa bem legal de ser feita, tá? Vamos voltar para os exemplos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a FUVEST 2022, né? Aparentemente não está processando ali. Os dois acabaram, Marcão? Para mim, eles voltaram a processar aqui.
Deve Você estar sendo consegue? lindo ainda. A fila tá grande. A fila está grande, tem muita coisa para subir, hein, Marcão? Tem. Então, legal. Então, assim, acredito que já tenha dado para vocês entenderem, né, a maneira como a gente consegue interagir, consegue trabalhar. Você viu, tudo bem que eu sou técnico, mas qualquer pessoa de negócio, e é de fato as áreas que a gente mais tem atuado com a nossa plataforma, são pessoas que entendem do problema, eles têm ali o que eles querem criar como bases de conhecimento, então eles querem passar informação para o fornecedor, eles querem, a gente tem instituições de ensino que querem passar respostas para os alunos, a gente tem banco, instituição financeira, a gente tem a Ambima como cliente que faz ali validação de fundos de investimento, então a gente consegue interpretar um fundo de investimento, buscar informação dentro desse fundo de investimento, integrar e fazer uma entrega direto ao SharePoint da Ambima, por exemplo. A gente tem escritórios de advocacia que criaram um bot para que os advogados ligados ao escritório pudessem tirar dúvidas sobre jurisprudência. O que mais, Marcão? Dá mais algum exemplo bacana. Embraer. Marcão, dá um exemplo da Embraer. A Embraer foi um desafio bem grande, porque tivemos que rodar o Ala, inclusive, internamente, mas a Embraer tinha um histórico lá de mais de 10 anos, 15 anos de e-mails do time de suporte. E era sempre, quem tem qualquer barra de busca de e-mail, é sempre um sacrifício encontrar qualquer coisa numa lista de e-mails, ainda mais com um histórico tão grande. Então, o Alan, a gente colocou, até o Diego, que está aqui com a gente, participou desse processo. O Alan leu mais de 5 milhões de threads de e-mail, fez a leitura de tudo isso e reduziu para 5 segundos o tempo de resposta para alguém do suporte conseguir encontrar alguma informação, porque no geral são muitos chamados parecidos que no passado eles já tinham respondido alguma coisa próxima, alguma situação, ainda mais a nível aeronáutico, é tudo muito complexo. É mais prático o cara voltar no passado para entender como ele respondeu e como que aquele problema surgiu, do que tentar caçar de novo nas documentações de aeronave, que são muito amplas e complexas, né? Então, o Alan teve esse desafio lá e o resultado foi bem interessante. O bacana aqui também é que a gente tem algumas funcionalidades para quem está na gestão da informação e quer entender o que está sendo perguntado, o que está sendo buscado nessas pastas, nesses documentos, é que você tem as perguntas feitas, né? Se houve feedback, se houve interação, quais foram as perguntas, data e hora, se é de uma pasta privada, quem foi o usuário que entrou, quando entrou. Então, a gente consegue gerar relatórios de períodos, selecionar as pastas que eu quero gerar esses relatórios, né? Então, vai vir nome de usuário, que pergunta foi feita, quantas respostas o Alan encontrou, se houve interação positiva, negativa, data, horário. Isso é uma coisa muito legal. A parte de administração da plataforma é muito intuitiva, né? Então, você, quando vai convidar alguém para fazer parte, nome, e-mail, tipo de usuário, que é muito simples, e qual é a pasta, né? Então, aonde ele vai acessar? O que ele pode fazer? Ele pode interagir com essa documentação, com essa pasta? Ele só pode ali fazer o que a gente aspa de refinamento através da concessão do tipo assim, você acertou, né? Você está no caminho certo, a resposta é ok ou não, essa resposta não faz sentido, né? Então, é muito fácil de você fazer ali a gestão da plataforma. E, obviamente, né, a integração é muito simples, 95% dos nossos clientes usam a nossa API, fazem integração com os seus bots, com os seus assistentes, com os seus websites e assim por diante, né? Eles acabam usando o nosso X que vocês estão vendo aqui muito mais para fazer o gerenciamento do ambiente do que, de fato, ali a parte final para o usuário de onde ele vai acessar, né? Então, a gente acaba potencializando as ferramentas que as empresas já têm, você não precisa descartar as ferramentas, né? Muita gente fez investimento em bot, muita gente criou assistente virtual, muita gente já tem seu website, né? Já tem a sua área de faça a sua pergunta, a sua área de FAQ. Então, por trás você coloca ali o Alan, que é literalmente uma plataforma de NLP sensacional, né? A gente tem tido resultados fantásticos dentro dos nossos clientes, e você consegue gerar ali o que a gente chama de base de conhecimento, né?
quanto mais interações, quanto mais documentos forem sendo colocados dentro das pastas, mais conhecimento vai deixar de ficar intrínseco na cabeça das pessoas e vai passar a ser de fato da empresa, né? Que isso é um outro fator que a gente considera também bem importante aqui, né? Bom, vou só tentar a última vez aqui, vamos ver, Marcão. Você deu uma acelerada aí no processamento ou não? Vamos ver aqui. Aparentemente não. Só foi ali o FAQ mesmo processado, né? Então, eu acho que deve estar com uma fila muito grande, acho que provavelmente isso aqui é ambiente de produção, algum cliente deve ter subido alguma coisa aqui, mas acho que o conceito está tranquilo. Celso, pergunto para você, você acredita que eu deva mostrar mais alguma coisa? Ah, não, antes do Celso interagir aqui com a gente. Eu gostaria de propor para todo mundo que está aqui, e obviamente para quem assistir depois, que eu estou vendo que a gente teve um problema aqui com o nosso Zoom, uma limitação de 100 pessoas, que a gente vai liberar acesso para que todo mundo crie uma pasta dentro do Alan, suba até 5 MB de documentos dentro dessa pasta, tá? E vai ter acesso durante 3 dias. Então, até sábado ali, as pessoas vão poder interagir com o Alan. Então, Marcão, coloca aqui, por favor, o link para as pessoas, vocês vão ter que se cadastrar na nossa plataforma, tá? Criar uma pasta, vocês vão ver que o processo é tão simples que a gente tem um vídeo explicando como é que faz, né? O próprio Alan explicando como é que é feito o processo ali, que é, crie uma pasta, suba um documento e faça a pergunta. Simples assim. Então, a gente gostaria de disponibilizar para todos vocês que estão aqui prestigiando a gente, a ter acesso à plataforma e depois passar o feedback para a gente em geral. Fala aí, Marcão. Isso, mandei o link aí no chat, é bem simples. E qualquer dúvida, a gente tem lá o canal de suporte, fiquem à vontade. E interajam com o Alan, que vocês vão entender como é interessante ter um assistente de bolso, uma barra de busca de bolso, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E diferentemente de uma barra de busca por informação, aqui nós somos uma ferramenta de busca por respostas, né? Então, muita gente, quando a gente apresenta, fala, você é igual ao Google, né? Não, o Google busca, na maioria das vezes, coisas, links. Ele não entra dentro de documento, a não ser que o site esteja, o CEO do site esteja completamente voltado ao modelo que o Google propõe, né? Se você não tem, então ele vai trazer o link do site ou o link do documento e você vai ter que ler as informações para procurar a resposta que você está ali procurando, né? Dentro do Alan, você vai fazer uma pergunta e vai receber as suas respostas, tá? O Fuvest acabou de processar, Marcão. Eu acho que eu vou me atrever a perguntar para o Fuvest aqui, antes de chamar o nosso mestre Celso novamente. Então, um documento simples, eu tenho ele aberto aqui também, tá? O documento da Fuvest. Então, era um documento extenso, eu coloquei aqui umas 10 páginas aqui, então, é um documento, um PDF mesmo. Eu vou perguntar para ele até quando posso fazer a inscrição? Eu vou perguntar para o Alan aqui, vamos ver se ele vai me ajudar ou não. Acho que falar um pouco do futuro, enquanto carrega aí, uma das partes que estamos trabalhando dentro do Alan é o processo dele, conforme ele lê um documento, ele automaticamente vai começar a gerar perguntas que os usuários ou os colaboradores, as pessoas da equipe iriam fazer para aquele documento. Então, hoje no FAQ, você tem um documento, você precisa ficar cadastrando as perguntas, gerando, tendo lá as ideias, mas o Alan, no futuro próximo, ele vai começar automaticamente a fazer esse processo. Então, ele vai ficar mais assertivo e vai ser mais prático. Às vezes, você tem um documento, você não sabe nem ao certo como perguntar. Então, o Alan já vai fazer até esse processo de faz a pergunta e você vai ter a recomendação lá mais rapidamente. Isso é que é o bacana, né, Marcão? Hoje, o que nós fazemos, né? Quando alguém faz uma pergunta e você dá o feedback que ele acertou, ele fica tentando gerar perguntas próximas àquela que foi feita, né? Para que quando alguém fizer uma pergunta muito parecida, ele já tenha ali muito fácil para trazer a resposta para alguém. E a gente já está trabalhando, como o Marcos citou aqui, para o futuro, para que quando eu processar qualquer tipo de documento, ele sozinho já comece a gerar várias perguntas aqui
para ficar mais rápido ainda o aprendizado sobre o conteúdo, sobre o contexto daquilo que ele processou. Olha que bacana. Acabou de ser processado o documento. Eu fiz uma pergunta: até quando posso fazer a inscrição? Eu não tive nenhuma interação com essa pasta e com esse documento. De cara, a primeira resposta que ele me trouxe é exatamente a que eu quero. Né? Então, dia 2/8, segunda-feira, ele já me trouxe ali, né? De uma maneira muito, muito simples. Então, eu posso ter a resposta toda, né? Ele me traz a resposta toda, mas eu também tenho visualmente dentro do documento aonde está essa resposta. E por que a gente traz isso? Porque muitas vezes o contexto do que está um pouco acima e um pouco abaixo pode fazer sentido para quem está procurando uma informação, para quem está procurando por uma resposta. Tá? Então, só mais esse exemplo eu acho que vale, né? Acho que é super interessante aqui. E a gente viu que demorou para processar, mas a eficiência na resposta é sensacional. Fala aí, Marcão. Aí, show de bola. Legal, show de bola. Celção, tranquilo? Colaborei aqui pro No Code aqui? Opa, com certeza, Noronha. Fantástico, assim. Eu já tinha certeza que ia ser muito, muito, muito legal, né? Mas é sempre bom e a cada apresentação que vocês fazem eu fico surpreendido com o quanto a ferramenta tem evoluído assim a passos largos, né? Quem acompanhou desde lá de trás, do início, é realmente surpreendente ver a maturidade que a ferramenta alcançou. Parabéns, viu, gente? E assim, né? Aguardem, porque esse cubo, ele vai falar. Ele vai falar. Isso vai ser sensacional, cara. Muito bom. Bom, Tá bom? Posso pessoal. fazer uma pergunta rapidamente? Pode. Marcelo, é o Roberto. Você falou que, né, que ele foi reconhecido aí na questão da língua portuguesa, né, como vamos dizer, o melhor, né? Como que está em outros idiomas aí, sei lá, inglês, espanhol, alemão? Ótima pergunta. Pensando num contexto mais global. Na língua inglesa, a gente, surpreendentemente, vai muito melhor do que na língua portuguesa, né? A nossa língua é uma língua muito viva, né? Muito flexível, né? Então, como é uma língua PTBR, o único país que fala é o nosso, a gente não... O treinamento a gente teve que fazer, obviamente, naquilo que era público, mas voltado a muito mais nos problemas das empresas, né? Para começar a entender bastante contexto nas verticais, né? Financeiro, recursos humanos, saúde e assim por diante, né? Mas quando você pega a língua inglesa, por exemplo, você tem datasets, né, espalhado pelo mundo todo. Então, a gente vai muito bem na língua inglesa, a gente tem cases já usando no Canadá para recursos humanos, para a parte de imigração. PTPT, português de Portugal, a gente está muito forte na área de turismo, né? Fazendo 2 provas de conceito, uma para a Universidade Politécnica de Leiria e outra para o setor de turismo de Leiria também, né? A gente já testou para espanhol, a gente vai muito bem também no espanhol, mas como a gente não tem cases, né, e não tem usado, de fato, a plataforma, a gente não entrou a fundo no multidioma como o alemão, né? Mas como a plataforma se saiu muito bem no português, no PTPT de Portugal, né, a gente acredita que, para nós, a gente não tenha tanta dificuldade para ele ser multidioma de fato mesmo, tá, Roberto? Se o Marco quiser falar, quiser fazer um complemento, Marcão? Não, perfeito. Respondido, Roberto? Com certeza. Cheio de ideias. Legal, show de bola. Alguém mais tem pergunta? Eu aqui tenho uma, Marcelo. Bora. José, boa noite a todo mundo. O Alan, ele é uma inteligência de código. Perdão, uma inteligência? Sim, De sim. código, de programação, né? Ele foi construído Sim, através sim. de programação tradicional, como toda ferramenta Sim. no-code, tá? Isso aí. Tá, essa é a minha dúvida. Ok? Agora, o Aí. resultado que ele te entrega é um resultado no-code, No code. É exatamente isso. né? Tá. A gente tá fazendo esse no code só desde 2016. Não, bacana. Muito bacana. Marcelo, tá me ouvindo? Oi?
Tô sim. Eu queria saber como usar isso no WhatsApp. Como é que seria a utilização dessa ferramenta dentro do WhatsApp? Sensacional. Da mesma maneira que você faria com o Telegram. A gente tem a nossa API, provavelmente vai usar o WhatsApp Business, né? Faz a integração com o WhatsApp Business. A gente já fez, né, Marcão? A gente já fez para quem que foi, não lembro. Você lembra, Marcão, que a gente fez a brincadeira? Já fizemos um teste. O WhatsApp ele tem ficado um pouco mais prático de integração recentemente, né? No passado ele era muito rígido e muito complicado de fazer as integrações. É algo que num futuro, é algo que dentro, pensando no no-code, é algo que no futuro a gente quer implementar dentro da própria plataforma. Então você vai ter clica no botão e está funcionando no WhatsApp, mas inicialmente precisa entrar em contato com o WhatsApp para conseguir permissão, um número e assim por diante. Então, né, o WhatsApp ele tem essa camada um pouco mais complicado inicialmente de Mas a integração. gente já fez, né, Marcão? A gente fez uma integração, funcionou bem. A gente entregou a documentação e o cliente do outro lado que fez a solicitação ali para que o WhatsApp liberasse ali, tá? Mas se você assistir o vídeo que a gente fez com o Telegram, o processo vai ser muito parecido, tá? Ok, obrigado, hein? Bom, Mais alguém? perfeito, senhores. Eu tenho uma pergunta rápida aqui, por Boa. favor. Ei, Celção, vou ficar aqui até de noite, Celção. Manda bala. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Uma dúvida só, ele pode ter múltiplos propósitos, por exemplo, posso ter uma única instância onde eu entrego um canal para ouvir os clientes, e internamente eu processo minha base de conhecimento, por exemplo, da engenharia, ou eu preciso ter instâncias separadas para esses propósitos específicos, ou eu posso ter na mesma instância propósitos variados. Marcão. Isso, a pasta vai ajudar nessa separação, né? Então você pode ter uma pasta de acesso externo com os conteúdos que você quer disponibilizar, ou via link público, ou via integração, e aí você controla as outras pastas que serão acessadas internamente, aí você vai lá, define a permissão de usuário e assim por diante. Então, dentro da mesma organização, inclusive várias pessoas podem ajudar nesse processo de gerenciamento das pastas e de permissões, mas é tudo dentro da própria plataforma que dá para fazer essa organização de conteúdo. Perfeito. Obrigado. Legal? Kleber, fazendo uma pergunta aqui. Bora. Eu vi uma notícia aqui que o Mr. Tour ia ensinar inglês pelo Facebook, só que é de 2017. Essa história é muito interessante. Eu acho que eu vou deixar para o Marco contar, porque se eu contar, ela não vai ser tão engraçada. Mas eu só quero colocar um adendo aqui, que até foi o Evandro que trouxe isso uma vez, uma discussão entre eu e o Marco e o Evandro, que a gente já brincava de metaverso lá pelos meados de 2017, né, Marcão? Fala aí. Sim, sim. O Alan, eu acho que o próprio Evandro mandou no chat, ele surgiu como uma ideia de chatbot, um professor virtual, um assistente virtual, né? A ideia era que cada pessoa aprende de maneira diferente, então um bot ou uma inteligência artificial é a melhor forma de você se adaptar nas individualidades de cada um. Então, no passado, a ideia era justamente que a gente conseguisse ensinar inglês, por exemplo, via Messenger. Então, lá no Facebook, o Alan, que agora tem uma página até que chama Blamp, que foi a marca que a gente tinha criado no passado, e lá ele tinha esse primeira etapa de processo adaptativo. Então, a gente ensinava inglês para as pessoas, ia do básico ao avançado, e aí, inclusive, a gente saiu até na capa do G1, lá numa terça-feira. Um repórter colocou a gente na cara do G1, tivemos, sei lá, 30 mil acessos, mas aí a gente acabou pivotando mais para a área B2B, de empresas, porque a gente viu uma oportunidade melhor e um mercado maior para atacar, né? Mas realmente vai ter esse passado aí na internet, se pesquisar sobre o Mr. Turing, muito voltado à educação, como se fosse um chatbot, e não essa ferramenta de busca mais inteligente, mais corporativa. Show de bola, show de bola. Obrigado. Muita interação, hein, Celso? Opa, com certeza. E assim, é muito legal, porque quando o pessoal faz as perguntas, isso aumenta a compreensão de todo mundo, né? Porque, eventualmente, você está lá com aquela coisa te incomodando, mas você não sente muita vontade de perguntar, o outro pergunta, joia, ajuda a esclarecer, né? E quando a gente fala do Alan, assim, eu acho que o grande ganho, né, disso tudo é que à medida que você vai treinando os seus documentos e
fazendo aquela curadoria, né, dando as dicas de qual resposta é melhor, no fundo, o que você está fazendo é preservando ou eternizando aquele conhecimento que está na cabeça das pessoas. Perfeito. É o que eu falo, Celso. Eu lembro exatamente quando eu conversei com um escritório de advocacia e ele falou para mim, era uma senhora, né? Acho que era advogada master lá dentro do escritório, ela falou para mim, eu estou cansada do conhecimento sair com a cabeça do advogado. Eu preciso que esse conhecimento fique dentro do escritório. Quando eu mostrei o Alan para ela e conforme as interações fossem sido feitas através dele, que esse conhecimento ia se, além de se perpetuar, ele só aumentaria, né? Ela ficou fascinada, né? Por isso que hoje a gente vem atuando também muito forte no setor jurídico. E isso é para qualquer indústria, né, Celso, se a gente for falar aqui, porque hoje a maior perca de tempo de uma organização é por busca de uma resposta, porque todo colaborador dentro de uma empresa precisa de uma informação para fazer o seu trabalho. Eu preciso elaborar uma proposta, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso elaborar o contrato, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso programar, eu preciso de alguma coisa. E muitas das vezes você para alguém para pedir aquela informação. Então, não é só uma pessoa que gasta tempo buscando por uma resposta. Geralmente são 2, 3. E se a gente coloca isso em números para uma empresa, que além de gastar muito tempo, gasta dinheiro, porque um colaborador para de trabalhar para buscar uma resposta para fazer a sua função dentro da empresa, né? E procurar informação, hoje, a gente vendo aqui, você deixa de ser estratégico, né? Então, eu preciso ficar lendo muita coisa, e eu deixei de ser estratégico para a empresa. Eu deixei de ser criativo, porque eu precisei ficar buscando por resposta, por informação. O Alan vem exatamente de encontro com esse tipo de necessidade, de toda e qualquer indústria, né? De você ter uma plataforma totalmente no-code, você poder subir documentos diversos, criar instâncias, como foi perguntado aqui, né? E você poder externar isso através de um bot, através de um site, através de um outro assistente, ou da maneira que você queira, de uma mensageria, você consegue fazer isso. E os seus colaboradores e quem estiver ao redor daquele núcleo de informação vai ter acesso a ela da forma que eu mostrei aqui, em menos de 3 segundos. Posso garantir isso, né, Marcão? Menos de 3 segundos? Menos de 3 segundos. Por isso que eu trago sempre o Marco aqui, entendeu? Bacana, Celso? Bacana, pessoal. Parabéns. Assim, surpreendente, né? É sempre bom ver a apresentação do Alan e ver até onde a gente está chegando com tudo isso, né? E lembrando que o céu é o limite, né? Isso, por enquanto, é só o começo de toda essa jornada que vai ser muito mais interessante ao longo dos anos. E agora, pessoal, por último, né? Last but not least, não é porque é o último que é o menos importante, né, Diego? A gente tem o Diego, que vai falar um pouco de uma outra ferramenta, no code, para quem tem vontade de usar machine learning, mas não conhece programação. Então, Diego, o palco é seu, por favor. Beleza, vou compartilhar aqui a tela. Bom, pelo que eu vi, a gente já está avançado no horário, vou ser bem breve, vocês podem ficar tranquilo aqui. É mais para vocês terem uma pontinha do que dá para ser feito. Celso, está vendo minha tela? Sim, sim. Bom, vamos lá. Essa aqui é a tela do site do Orange, orangedatamine.com, para quem for pesquisar depois e quem tiver alguma dúvida pode me mandar e-mail depois, porque aqui vai ser muito rápido que eu vou passar para vocês. É uma ferramenta criada na Universidade da Ljubljana, lá na Eslovênia, então vem lá da Europa, e ela é muito robusta e muito diversa no que ela oferece, né? Então, vou pular direto para ela aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, qual que é a ideia dela? É que todas as ferramentas que ela tem internamente estão todas disponíveis aqui do lado esquerdo, na forma que ele chama de um widget, né? Então, é uma ferramentinha separada. E aí você tem toda essa área em branco aqui para você criar o fluxo
por onde seu dado vai passar e o que você vai fazer com ele. Então, por exemplo, digamos que o Celso me manda um dado, uma planilha que ele tem, seja num CSV, seja num XML, ou seja, que ele me dá um banco que eu tenho que acessar, e ele quer que eu mostre para ele como que está esse dado, né, como que isso na forma de gráficos, e ele quer que eu treine alguns modelos para passar para ele como que tipo de resultado a gente consegue ter de imediato. Então, eu posso vir aqui no widget responsável por carregar um arquivo, clico 2 vezes nele. Aqui eu já deixei um arquivo CSV encaminhado, mas é só selecionar por aqui. E aí ele já carrega para mim todas as colunas. Ele já pegou cada uma delas. Aqui está, então, em inglês o nome delas, mas é um dataset que tem dados de água e ele está me dizendo aqui se a água é potável ou não, de acordo com essas características, né? pH, dureza, sólidos e assim por diante. Não importa muito agora para ele o que é cada um deles. Ele já vê para mim se o dado é numérico ou não. Eu já consigo escolher se aquilo lá vai ser uma feature, se vai ser meu target, né? Ou seja, o que eu quero usar numa classificação. Se é um meta, que é um dado que está lá, mas eu não vou usar, mas ele traz uma informação para mim, ou se eu não quero usar de maneira nenhuma e pular ele ali. E aqui eu selecionei a potabilidade, né? Potável ou não, como um dado categórico. Ele tem 0 ou 1, 0 é não potável, 1 é potável, para eu poder usar. Vou dar um apply aqui. E aí, o que eu quero ver quando eu peguei meu dado? Que cara que ele tem. Então, o que eu venho aqui? Só cliquei e arrastei para o lado de cá. Cliquei 2 vezes, pronto. Eu já consigo ter a minha tabela toda na minha tela para eu poder, sem precisar abrir Excel, abrir uma ferramenta extra ou mandar para o meu Google Sheets, alguma coisa assim. Eu já consigo ver o meu target aqui e eu já consigo ver todas as minhas colunas, né, que aqui são as minhas features, e ele já me fala aqui, que legal, se está faltando dado ou não. Então, aqui ele me fala, aqui no lado superior esquerdo, o número de linhas que eu tenho, quanto de dado que eu tenho faltante, quantos valores que eu tenho no meu target e assim por diante. Então, já fica muito rápido. E aí eu vi que tem alguns dados faltando lá. O que eu vou fazer? Eu vou preencher esses dados faltantes. Então, eu peguei meu dado, coloquei numa ferramenta específica para isso. Não vou detalhar muito cada um dos métodos que tem aqui, mas eu vou escolher preenche o que está faltando pela média daquela coluna, que é o que ele faz. Eu não preciso setar mais nada aqui embaixo. E aí, só para vocês terem uma ideia, vou colocar outra aqui. Isso aqui é porque eu não selecionei todos os dados. E aí vocês veem que não tem mais aqueles dados faltando lá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para o Celso, eu venho aqui no visualizar, um scatterplot, porque ele falou, Diego, eu quero que você plote esses dados aí para mim. E aí eu consigo, arrasto, clico, já tenho o plot aqui, e eu já consigo também gerar quais são as visões que estão mais interessantes para mim e vim trocando aqui diretamente. Então, vocês viram que até agora eu não escrevi nenhuma linha de código, mas eu já li meu dado, eu já plotei e eu já fiz um mínimo de pré-processamento, quem preencher variável que estão faltando ali. E aí eu consigo configurar várias coisas para conseguir ter um insight melhor sobre o meu dado e mudar, por exemplo, o shape e cores aqui por aqui. E aí, o que eu quero fazer? Como o Celso me mandou uma missão de, pelo menos, treinar alguns algoritmos e passar para ele uma configuração, é isso que eu vou fazer. Passar para ele uma prévia, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um data sampler que eu tenho aqui do lado. O que isso faz? Ele separa, faz o split do meu dado. Então, cliquei, arrastei para o lado de cá, escolho todos os dados, né? E aí eu escolhi aqui que eu quero uma proporção fixa para ficar mais simples. Só que eu quero aqui, vou deixar 81% para o treinamento e vai ficar 19% que eu vou usar para validação. Para mim isso está ok por enquanto. E aí o que eu faço? Pô, Diego, onde é que eu vou? Já tem modelos aí que eu posso treinar? Sim, já tem os modelos. Então, se a gente vem aqui na parte de models, ele já tem uma série de modelos de machine learning que a gente consegue usar para poder fazer um treinamento em cima dos nossos dados. Então, eu vou escolher aqui um KNN, que é um dos modelos mais comuns, ele trabalha baseado na distância entre os dados. Vou mandar o data sample, ou seja, o dado principal, aqueles 81%, eu vou mandar para o dado aqui,
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro carinha que vai me ajudar a fazer um evaluation disso daqui. Ou seja, eu vou pegar o resultado do meu modelo treinado, jogar no meu preditor aqui, no meu ferramenta de evaluation, e aí o que eu vou fazer? Jogar o restante do dado para o lado de cá. Então, abri meu arquivo, preenchi o que estava faltando, visualizei, separei entre dados de treino e dados de teste. Aqui é o que eu quero mandar o remaining data, ou seja, o dado que está do 19% lá. E aí, olha aqui que legal. Opa, cliquei 2 vezes. Aqui eu já consigo ver qual que é o resultado do treinamento do meu algoritmo. Então, se a gente colocasse em tempos, quanto tempo gastei para fazer isso, se eu pegar direto? Nem 1 minuto. Nem 1 minuto entre carreguei o dado, fiz 1 milhão de pré-processamento ali, treinei o modelo e tem um resultado que eu consigo falar para o Celso, mesmo que eu deixe para o último minuto antes de ter a entrega para ele, eu ainda vou conseguir entregar algo, por mais que não seja ideal, porque a ferramenta em si é muito rápida de trabalhar. E aí aqui embaixo, aqui em cima eu tenho do lado esquerdo, como que foi a confiança que o modelo teve para cada uma das classes, né? Por que ele classificou dessa maneira, e a gente consegue descer aqui e ver a confiança para várias linhas. E aqui embaixo também, a gente também tem a classificação, né? A acurácia tanto da curva ROC, classificação F1, Score, Precision, Recall, e assim por diante. E aí o Celso fala assim, cara, mas eu queria 2 modelos, pelo menos, que você comparasse. Eu falo, 2 modelos? Então, vamos lá, vamos pegar e vamos puxar para cá um SVM. Eu simplesmente venho aqui, clico, seguro, arrasto, jogo para o lado de cá também. É claro que cada um desses modelos aqui tem que ter seus próprios parâmetros, que dá para a gente alterar, o KNN também, dá para alterar por aqui. Mas olha só, eu já consigo vir aqui e ter os 2 lado a lado e a acurácia de cada um aqui embaixo. Então, assim, é muito rápido para quem não conhece nada, ou seja, se você é da parte de negócio, ou seja, se você começou agora na área e não sabe de programação, mas está querendo, ouviu falar do KNN, ouviu falar de alguns métodos, quer começar a testar coisa, é muito rápido você sair do zero para já ter algo que você consegue discutir com alguém. E aí, depois disso, você consegue, por exemplo, adicionar aqui uma matriz de confusão, por exemplo. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para cá. E aí você consegue pegar esse resultado, jogar numa matriz de confusão, por exemplo, e vir comparando aonde seu modelo acertou e aonde ele errou. Então, nosso objetivo aqui, sem entrar muito na parte técnica da coisa, é querer que a diagonal principal aqui esteja completa e não quer resultado dos outros 2, né? Então, se a gente quer que o predito e o que realmente é o valor presente no dataset coincidam, né? Mas a gente consegue ter aqui uma visualização, comparação, e a gente consegue ter também, por exemplo, se eu puxar outra tabela aqui para frente, eu vou deixar só o dado selecionado mesmo. Eu vou abrir esse carinha aqui e vou abrir esse cara aqui. E aí que legal, eu só selecionei, cliquei no quadradinho e aí eu falo, ó, quero saber aonde que eu errei. Nesse aqui tá mais óbvio, né? Mas quando a gente vem do lado de cá, no SVM, por exemplo, a gente consegue ver exatamente quais linhas a gente errou em cada caso e consegue ir lá e tratar especificamente aqueles problemas. Então, o Orange em si, ele é gratuito, ele é open source, ele roda Windows, Linux, Mac, então não importa qual plataforma que você está usando, é possível de baixar ele. Aqui do lado esquerdo a gente tem ferramentas para remoção de outliers, para fazer transposta, para transformar dado contínuo em discreto, discreto em contínuo, fazer o feature statistics aqui, por exemplo. Então, eu quero saber como que meus dados estão distribuídos. Eu só seleciono aqui, né? Quero todos os dados. E aí, eu já consigo ter aqui, ó, cada um deles, saber como que está a distribuição, porque isso me ajuda a ter alguns insights do meu dado. E aí, isso também, o que eu posso fazer? Eu preciso mandar um relatório para o Celso. Eu venho aqui, clico nesse quadradinho, onde está o report,
vou fechar esse carinha e vou abrir aqui o meu scatterplot e vou falar, olha, eu queria mostrar para o Celso que o dado está muito entrelaçado. Eu vou clicar também aqui no meu report. E aí, olha que legal. Ele já vai gerando para mim um relatório que eu posso vir comentar embaixo de cada visualização. Olha, Celso, é possível ver nessa visualização que cruza as informações da feature A com a feature B, que o dado está muito entrelaçado e a gente vai precisar adotar uma estratégia que eu acredito que seja a X. Então, é muito fácil a gente abrir o dado, processar, salvar essa informação também, seja salvar as imagens dos plots ou salvar o próprio modelo que a gente treinou aqui, e também gerar um relatório que a gente consegue compartilhar com as outras pessoas, seja colega, seja seu chefe, professor, ou para você mesmo, guardar e consultar ela no futuro. Então, o Orange, ele possui tudo drag and drop. Para quem que é mais hardcore e quiser fazer um script Python, pode fazer? Pode também. Eu não gosto muito de fazer, eu não acho que o Orange seja a ferramenta que você vá para escrever código. Eu acho que a ideia dele é que você não escreva nada e consiga fazer bastante coisa. Mas para quem quiser, ou por exemplo, imagina a situação onde eu não sei programar e eu conheço o Marco que sabe programar bem. Eu posso falar, Marco, você não faz um script que recebe a minha tabela e só eu escolhendo a coluna, ela filtra por nomes de cidade lá para mim, ou para uma string que eu escolhi? Beleza, Diego, toma aqui esse script. Eu posso vir, colar ele aqui dentro, por exemplo, e sair usando, e eu mesmo não sei programar, mas eu posso consultar alguém, por exemplo. Então, aqui ele já está organizado para você não se perder, de uma maneira onde está na ordem. Você abrir o dado e pré-processar ele, limpar, tirar outliers e assim por diante, para você visualizar o seu dado, então como que isso está distribuído, por exemplo. Você consegue vir só fazer o drag and drop e você já tem os seus gráficos, ele é bem bonito a apresentação e é fácil de usar mesmo que você está numa reunião querendo ter alguns insights ali, é bem tranquilo de usar. E aí você já consegue ter a parte de modelos e consegue ter o evaluation desses modelos, a parte não supervisionada também, como o PCA, né, redução de dimensionalidade do seu dado, k-means e assim por diante. Assim como coisas, por exemplo, o Celso mostrou algo que era para treinar algumas imagens, a gente consegue também aqui carregar imagens, transformar esses vetores com que extrair essas features dessas imagens e fazer treinamentos para classificação também, que a gente pode usar posteriormente. Então, aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a maior parte desses widgets daqui para baixo, de prototypes para baixo, eles são opcionais. Então, você consegue vir aqui em Options, Add-ons e baixar esses widgets a mais aí. Então, é bem tranquilo de fazer. Você seleciona uma caixinha, dá um OK e ele vai embora, ele faz tudo para você. E mesmo a instalação do Orange no Windows, por exemplo, como ele é um exe, é next, 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 ele instala, você está pronto para usar. Ele já vai abrir a telinha aqui com o fundo branco. E aqui eu tenho os widgets. Aqui ele só está me falando que eu tenho versões para fazer o update, mas para mim não é importante. É muito simples de adicionar uma funcionalidade a mais no que você já tem. É bem simples de compartilhar também esse fluxo, se você quiser compartilhar com um colega de trabalho, por exemplo, ou quiser salvar, a outra pessoa consegue abrir o arquivo salvo como, acho que é um OVA, se eu não me engano. E é bem fácil. E, por exemplo, para quem não tem um dado, mas quer aprender, quer estudar, ele também já tem uma base interligada com o UCI Machine Learning e algumas outras bases famosas. Deixa eu abrir ela aqui. Então, ele tem uma série de datasets que você consegue vir aqui e já utilizar, né? E aqui ele tem, por exemplo, o nome do dataset, quantas variáveis e assim por diante. Então, mesmo sem ter o dado, você não precisa sair caçando em um monte de lugar. Você consegue vir pegar e fazer isso tudo que eu construí aqui bem rapidinho para poder ter o primeiro contato e aí começar a usar
no dia a dia. Bom, acho que é isso, o Celso. Eu fiz bem rapidinho para o horário não estourar tanto, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma interação, ou quiser conversar mais sobre o Orange depois, quiser tentar fazer alguma coisa, pode me mandar um e-mail e aí a gente vai conversando. Perfeito. Muito bom, Diego. O Givanildo fez uma pergunta aqui, eu vou explicar porque essa pergunta é recorrente, né? Se o Orange gera código em Python ou outras linguagens, né? Não, o Orange não faz isso. Na página deles lá, eles explicam que isso ia consumir muito tempo da equipe que desenvolve e eles preferem gastar tempo construindo novas funcionalidades no Orange, tá? Mas é isso, pessoal. O nosso objetivo aqui com esse evento, com essa aula aberta, era trazer para vocês informações sobre esse mundo do no-code, low-code, né? Porque esse assunto ele está em ebulição, ele está sendo discutido no mercado e como é nosso papel, né, ajudar nessa transferência de conhecimento para todas as pessoas, é importante a gente poder mostrar o que é esse universo, para que ele serve, como é que a gente se posiciona em relação a tudo isso, tá? Queria agradecer a participação de todos. Foi, assim, bem, para mim, no mínimo, foi divertido, né? Eu acho muito legal a gente poder ter essa possibilidade de fazer troca de informações. Diego, fantástico, né? Acabou sobrando um pouquinho de tempo para você, mas eu acho que já deu para o pessoal pelo menos ter uma ideia, né? Uma sensação do que é possível fazer com o Orange. E aí a gente está aqui à disposição. Se vocês tiverem perguntas e alguma outra questão que vocês queiram trazer, fiquem à vontade, tá? Como já está adiantada a hora, eu vou encerrar a nossa aula. Já são 2 horas, vocês são corajosos, se mantiveram aí firmes e fortes durante todo esse período. E aí é só mandar um e-mail para a gente vai respondendo, vai interagindo, etc. Tá bom? Obrigado, pessoal. Espero vê-los em breve nas próximas interações aí que nós vamos fazer para poder levar conhecimento para todo mundo. Valeu, parabéns. Boa noite. Tchau, pessoal. Falou, Obrigado, pessoal. Lúcio. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite, valeu. Até mais. Boa noite. Pessoal, até mais.